Olá, meus amigos, minhas amigas, game educadores, game educadoras, mais um papo esperto, inteligente aqui sobre gamificação na educação com o professor Sam Adam, nosso convidado de hoje, que vai compartilhar um tema muito massa. Eu vou deixar para ele falar e eu só vou aqui, ficar de canto, só ouvindo e aprendendo com vocês. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque é um dos temas mais falados na internet, ou um dos mais falados, e ainda está muito em inglês. E aí nós estamos aqui no desafio de, vamos dizer assim, fazer traduções ao nosso modo, por enquanto, dessa reflexão sobre octálises. E aí o Sam tem uma versão brasileira muito massa para ela. Depois nós vamos chegar no momento certo. Sam, bem-vindo. Dá um alô para a galera e bora conversar sobre esse tal de octálises. E aí, beleza? Que diferente estar desse lado quando você fala, ei, game educadores. Foi muito legal. E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Sam, né? Para quem não me conhece, trabalho com gamificação também já há bastante tempo. Eu fundei uma startup que trabalha com gamificação, com divulgação científica, na verdade, de maneira gamificada. E como gamificação fez bastante sucesso nas abordagens, a gente acabou abrangendo quase todas as disciplinas, conteúdos, níveis de ensino, de Fundamental 1 até ensino profissionalizante, ensino superior, empreendedores, inclusive, né, treinamento corporativo e tudo mais. Então, eu tenho trabalhado já há alguns anos intensivamente com gamificação. Acho que eu tenho alguma coisa para contribuir aí para essa história aí. Sensacional. Isso eu acho que a maior pegada e a maior contribuição que tem, você acabou de dizer para mim antes de nós entrar no ar, é isso. É como é que a gente transforma todas essas informações sobre gamificação que vieram do ambiente corporativo, ou melhor dizendo, que se consolidaram primeiro em ambiente de mercado, ambiente de criação de produto, de criação de relação do cliente com o produto, jornadas de compra, para a educação, que é o nosso campo, né, o meu e o teu especificamente, onde nós temos nos dedicado a moldar a gamificação para a educação, você não acha? Isso. Na verdade, a gamificação ela ainda é muito forte, né, no ambiente corporativo, né? Existem alguns estudos que preveem, vamos ver se eles vão estar certos aí para os próximos anos, que as duas áreas que vão crescer mais a gamificação nos próximos anos é a educação e o varejo, né? Então, o varejo vai passar a utilizar ainda mais, já usa bastante, né? Vai utilizar ainda mais, mas a educação também. Só que algo que eu percebo, não sei se isso é uma percepção que você tem também, é que parece que a gente na educação ainda é muito, muito infantil na utilização da gamificação, enquanto que o pessoal no corporativo é muito mais maduro, né, nesse sentido. Inclusive as pesquisas que trazem esse tipo de informação também falam isso, né, que na educação ainda está muito inicial. A gente estava conversando ali antes de começar, né, a questão do Kahoot. Então, às vezes o pessoal acha que essas ferramentas são sinônimo de gamificação, né? Que a gamificação é só isso, se limita a isso. Na verdade, a gamificação ela é uma ferramenta e à disposição do professor, né? Então, quem faz a diferença de fato é o professor e a professora. A maneira como utiliza a gamificação para engajar, para motivar, para promover a aprendizagem, para resolver problemas dos seus alunos. Mas eu acho que para os próximos anos a tendência é crescer bastante. Tem muita coisa vindo para o Brasil, né? Você, inclusive, é uma pessoa que está produzindo muito conteúdo em português, né? Eu produzo alguma coisa também, não no ritmo insano que você faz, mas eu produzo alguma coisa também em português. Tem bastante gente, tem a Flora Alves, né? Que é uma referência também, que tem o livro dela lá em português. Tem coisas vindo em português. Agora, a grande parte ainda está em inglês, né? Ainda está em inglês e ainda é do corporativo. Não sei se você sabe, existe um ranking, né, que é atualizado mensalmente dos gurus da gamificação. Já tem alguns anos que existe. Existe. Na verdade, existem dois rankings, né? Um é mais acadêmico e o acadêmico eu não me importo muito, porque ele é só um ranking sobre quem mais publicou. O que é engraçado, né, na academia, porque às vezes a pessoa que mais. Aliás, os top 10 dos que mais publicaram não são as pessoas reconhecidas por fazerem gamificação, né? E o ranking dos gurus da gamificação, de fato, é a galera que está aí na crista da onda, está fazendo a gamificação acontecer, propõe, né, técnicas, formas de utilizar. É a galera que, inclusive, a gente usa a definição deles para dizer o que é gamificação, né? Porque até hoje ela não tem uma definição universal. A gente usa o que essa galera fala.
Esse pessoal, praticamente todo mundo é do corporativo. Então, qualquer que é da educação, assim, forte, talvez um ou outro esteja escapando do meu radar, mas a última vez que eu verifiquei foi mês passado, então eu estou bem atualizado. E realmente a maior parte da galera é do corporativo, né? Inclusive o Yu Caixal, que a gente vai conversar sobre ele hoje. Perfeito. E ó, eu vou te dizer, eu tenho notado exatamente isso que você disse, Sam, concordando contigo que os professores no Brasil ainda não entenderam completamente o que é gamificação. É esse o nosso esforço, né? Quando a gente constrói um evento online, uma live, um post no Instagram, é para levar informações que gerem interesse, que as pessoas possam mergulhar nos temas. E ainda se acha no Brasil, porque chega nesse momento, então, quando tudo está virtualizado, o pessoal ainda acha que gamificação só tem um jeito de fazer. No computador, conectado na internet ou no celular. E não entende que jogo foi, muito antes de ser pela internet, sempre foram experiências de convivência, experiências de sociabilização, que obviamente foram todas criadas e feitas muito antes da internet, desde que o mundo é mundo, quando as pessoas começam a se aproximar e ter alguns tempos livres, né? E inserir os passatempos, né? Como uma experiência de jogo, só para dar esse exemplo. Então, quer dizer, nós temos muito chão pela frente ainda. O Marcelo Fardo sempre brinca que pesquisa há bastante tempo e usa em sala de aula, porque ele é professor também. Ele sempre diz, Vânio, quando eu comecei a pesquisar lá em 2010, era tudo mato. Eu só lia ou em inglês, porque não tinha um texto em português sobre gamificação. E volto a dizer, concordando contigo, na educação. Ele lia, então ele disse, eu lia coisas do mercado e ia fazendo gradativamente uma tradução. Nós dois temos feito isso quase que diariamente, nessa, porque não tem ainda muita coisa, e nós estamos aqui contribuindo nesse sentido. E puxando já o tema, um carinha que escreveu bastante um livro que para nós é uma referência, né? Porque é uma síntese muito interessante, né? É uma grande organização de várias experiências gamificadas ao longo dos tempos. É do Yu Caixal, né? Que escreveu que organizou o Octálisis. Né? O nome já é bonito pra caramba, gera interesse. O Octálisis é um framework de 8 dimensões que você tem se dedicado a pesquisar também, por isso que eu te chamei hoje para trocar uma ideia sobre o Octálisis, que você tem estudado, se dedicado sobre ele, e inclusive recriado a moda brasileira, vamos dizer assim, ou dando direções, né, de coisas para a educação. E nós já vamos falar disso depois. Como é que você conheceu o Octálisis e dá uma panorâmica, um overview aqui para a turma de o que é o Octálisis, para a gente começar a prosa, eu boto na tela para a galera ver enquanto você fala. Ah, beleza. Tá, eu encontrei o Caixal nessa também pesquisa para tentar achar alguém que, né, falasse sobre gamificação de uma maneira um pouco mais profunda. Porque, assim, em português, até pouco tempo atrás, antes da pandemia, o que você encontrava de gamificação? Ah, é ponto, medalha e rank. Né? Ponto, medalha e rank. Ponto, medalha e rank. Ah, gente, mas pelo amor de Deus, não é só isso, né? Mas eu queria saber também, porque eu tinha ali o discernimento de entender que aquilo não era o suficiente, mas também não tinha o conhecimento ainda para dizer o porquê que não era. E nessa busca por conteúdo, várias vezes eu via o nome do Yu Caixal sendo citado. Falei, quer saber? Vamos atrás disso. E eu encontrei o livro dele, né, que é o Act to Gamification, que é o livro que ele traz esse framework que é o Octálisis. Talvez esse Octálisis seja o framework mais usado ou mais aceito aí no mundo. Todo trabalho que tem, assim, trabalho de respeito, mesmo acadêmico, cita, né, o Octálisis de alguma forma, ou utiliza de alguma maneira, assim, e foi um bom ponto de partida para um estudo mais sério. Né? O livro dele é grande, assim, mas vale a pena, ele traz bastante exemplo, então não é um livro difícil de ler, é um livro bem, bem tranquilo, infelizmente só tem em inglês, né, por enquanto, mas foi assim que eu encontrei o Caixal, e ele é um mestre, né, ele foi um dos primeiros caras a trabalhar com gamificação. Hoje a gente diz que a gamificação, o termo, né, gamification, ele foi cunhado ali em meados de 2001, 2002 pelo Nick Pilling, né, que era um programador. Fazer um momento de história agora. Ele foi cunhado ali pelo Nick Pilling, que era um programador, como uma forma de explicar o que a startup dele fazia, né, o que a empresa dele fazia. Que era basicamente tornar a interface de sites e empresas mais parecido com interface de jogo, para que os usuários ficassem mais tempo.
E aí, como ele tinha que ficar explicando tudo isso, ele criou esse termo, gamification. Inclusive, ele fala, né? Eu criei esse termo de propósito para ser feio, que não era para usar. e quis, né, na verdade, quis o destino que o termo tenha durado mais do que a própria empresa, porque ele faliu algum tempo depois, que ele estava fora do timing, ele começou cedo demais, a galera não estava preparada para isso, e o termo ficou. E o Yu Kaixao, ele começou a trabalhar com isso ali por 2004, 2005. Então ele começou muito do início, né, do surgimento do termo. Aí, se a gente for falar se as técnicas já existiam ou não, é outra discussão, né? Mas do começo da gamificação em si, ele é um dos primeiros. E ele, nessa lista dos gurus que eu falei, ele foi o primeiro colocado por 3 anos. Ele ficou assim o ano inteiro, né, sendo o guru mais importante. E mesmo hoje ele fica ali no top 10, top 20, está sempre muito bem colocado, porque ele continua atuando em cima disso, inclusive de maneiras bem inovadoras, né, como foi o caso do NFT, mas isso a gente deixa para outro papo. Perfeito, perfeito. E nesse livro dele, né, no Actual Gamification, ele traz a proposta do Octalysis, que é um framework, que basicamente é uma ferramenta para qualquer pessoa pegar e gamificar alguma coisa. Tanto que a definição do Yu Kaixao de gamificação é uma das que eu acho mais elegantes, né? Porque você pega lá uma definição, sei lá, do próprio Core Cap, é gigante, né? A utilização das mecânicas, da estética e da lógica do jogo para gerar motivação, engajar e resolver problemas e gerar aprendizagem. Então é bem fechado, assim. Você pega lá do Sebastian Detterton, a utilização do game thinking em contextos de não jogo, né? E o dele é simplesmente tornar algo semelhante a um jogo. Então a definição dele é muito elegante, porque ele deixa aberto para um monte de coisa, né? Enquanto tem uma galera que fica se degladiando nos bastidores da gamificação, dizendo que o que um fala tá errado e tal, o dele é muito simples. E eu acho que a simplicidade tem esse poder, né? A gente consegue fazer muito mais coisa a partir do simples. E embora, né, a definição seja simples, mas ela é muito poderosa, né? Para tornar algo semelhante ao jogo. Então a gente começa a falar por aí. Não é criar um jogo do zero. Você não vai produzir um jogo. Não vou fazer um jogo de tabuleiro. Se hoje em dia a galera confunde, né, gamificação com Kahoot, alguns anos atrás, quando eu estava formação, a galera confundia gamificação com joguinho de tabuleiro, sabe? Aqueles de você joga um dado, daí anda umas casinhas. Aí você tira jogo de trilha. Jogo de trilha, exatamente. Aí você tira uma cartinha com uma pergunta, você tem que responder. Se você errar, você volta. Então. E hoje em dia não é mais isso, né? Hoje em dia é o Kahoot, o Mentimeter, essas coisas. Então, ele traz essa ferramenta para ajudar principalmente pessoas do mercado, não professores, mas é uma ferramenta que sim serve para educação também, tá? Só não é o foco dela, para fazer projetos de gamificação, né? Então, para sair, inclusive o que ele coloca no livro dele é a falácia PBL. Né? O que é a falácia PBL? É essa mentira de que gamificação são pontos, badges e leaderboards. Né? Points, badges, leaderboards, pontos, insígnias, né? Ou medalhas e rankings, né? Ou tabelas de líderes. Assim, são técnicas de gamificação essas três? Lógico que são. Funcionam? Certo. Obviamente que funcionam, porque senão elas não teriam popularizado tanto. Mas não é só isso, não é para todas as situações, não é para qualquer público, né? Então, às vezes você vai utilizar esse tipo de técnica com público que não tem nada a ver com isso, não dá certo e você atribui a falha à gamificação, enquanto que, na verdade, foi um erro de aplicação, né? Perfeito. Enfim. Então, ele propõe esse Octalysis, que é essa imagem que está aparecendo assim, e a gente fez um formato mais bonitinho. É uma figura geométrica de 8 lados, e cada lado representa um tipo de motivação que os seres humanos têm, né? Então, são esses 8 motivadores, tá? No livro, ele faz uma discussão muito mais profunda do que a gente vai falar aqui, obviamente, né? Certo. Por conta do tempo que a gente tem e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho como é que funciona essa ferramenta, tá? Então, cada lado desse Octalysis vai representar uma forma de motivar uma pessoa, que, né, funciona para motivar estudantes. Afinal de contas, né, eles também são pessoas. Então, vamos começar com o primeiro lado ali, que é o lado do chamado e do significado épico. Né? Então, esse daí é o tipo de motivação que a gente sente quando
ou a gente pensa que a gente nasceu para aquilo, sabe? Eu sou o cara, eu sou o The Chosen One, eu sou o escolhido, né? Ou quando a gente sente que está fazendo alguma coisa que é muito maior do que nós mesmos. Então vamos pegar uns exemplos aí. Pega de filme. Né? Você pega lá o Frodo no Senhor dos Anéis, né? O chamado, uma parada épica. Né? Ele está fazendo uma missão que é muito maior do que ele, que é só um hobbit ali, que nem é um ser de ação e tudo mais. O Harry Potter, né? O chamado, ele que vai, né, derrotar aquele que não deve ser nomeado. Você pega o próprio Star Wars, né? O cara que vai salvar os Jedi, vai derrotar o Sith, enfim. Então, é mais ou menos esse mesmo sentimento. Se você cria uma forma de colocar o teu aluno, o teu estudante, ou o teu usuário, que seja, para se sentir assim, ele tende a se manter motivado ou se engajar em fazer ações que você deseja. Porque, basicamente, né, a função da gamificação é estimular pessoas a gostarem de alguma coisa, a se motivarem a fazer alguma coisa, a se engajarem a ter algum tipo de comportamento. Esse é o core drive que eu mais gosto. Eu acho genial, assim, sabe? É muito gostoso trabalhar com ele. Então, é o meu preferido. O segundo seria ali do lado esquerdo, né? A realização e o progresso, tá? Essas 3 técnicas que eu falei, os pontos, as medalhas, os rankings, são técnicas de gamificação que entram nesse lado, tá? Porque é a motivação que a gente sente quando a gente está vendo um progresso, né? Eu sou uma pessoa que marca tudo que eu tenho que fazer no dia numa caderneta, né? E aí, conforme eu vou fazendo, eu risco. Aí eu faço, eu risco. Mas dá uma sensação tão gostosa quando você termina, né, de riscar tudo ali, porque você viu... Exatamente, você viu o progresso que você teve, né? Da mesma forma, quando você não consegue perceber o progresso, ou ele é muito longo, muito demorado, né? A curva de progresso ela é muito longa, você tem mais facilidade de se desestimular. Você fala, pô, não tô saindo do lugar, não tá adiantando nada, né? Tô correndo, ficando no mesmo lugar. Então, esse lado do Octalysis trata de como motivar pessoas mostrando, né, o progresso que elas estão tendo ou alguma realização que elas têm vontade de fazer e que elas podem se sentir motivadas, né, com alguma ação específica, algo que tem a ver com os desejos delas, né? O terceiro lado é o do feedback e do empoderamento da criatividade. Tá? Esse aqui é um lado bem interessante, tá? Depois a gente vai explicar o porquê. Mas, basicamente, ele trabalha com aquela motivação que a gente sente quando a gente está em algum trabalho criativo. Sabe quando você fica... Bom, você deve fazer isso bastante, eu faço isso quase todo dia. Você está focado criando alguma coisa, quando você vê, meu Deus do céu, já é meia-noite, não almocei, não jantei, não vi o que aconteceu, já escureceu. Você entra em flow, né, que a gente chama o estado de flow. Então, esse lado trabalha com esse tipo de motivação, tá? Com o empoderamento da criatividade. O quarto lado, posse e propriedade, né? Eu acho que o próprio nome diz, né? É a motivação que a gente sente com alguma coisa que é nossa, né? Então, assim, isso aqui é meu, não mexe, não estraga, vou cuidar. Não, e de conquistar aquilo, né? De conquistar também, exatamente, porque você teve um trabalho para conseguir aquilo, esforço, né? Um esforço, ou fez mesmo coisas que você não faria e agora é teu, pronto. Exatamente. Nossa, opa, tenho mais do que eu tinha antes, né? Mas... Exatamente. Ou mesmo financeiro, né? Você teve um esforço financeiro, você pagou por aquele equipamento, alguma coisa assim. Note que esses motivadores, eles não são bons nem ruins, tá? Eles simplesmente funcionam. Então, eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Você pega assim, eu tenho uma técnica dentro desse motivador, que é o Building by Scratch, que é quando você faz as pessoas construírem alguma coisa do zero, e aí elas sentem aquilo como se fosse delas, porque afinal de contas foram elas que fizeram. Assim, não, eu vou cuidar, então eu vou me dedicar mais para isso, né? Existem campanhas, por exemplo, de administração pública que tentam imputar essa posse para bens públicos na população, porque assim a população cuida. O ônibus, né? Aqui em Curitiba a gente tem as estações tubo, só tem aqui, né? Que é o lugar que a gente pega o ônibus dentro de um tubo. e aí tem bastante vandalismo e a prefeitura fez uma campanha bem forte de
fazer a gente associar, né? Inclusive, eu falei, né? Eu sou de Curitiba, então, ó, estou usando esse pretexto, curitibano, tudo é nosso. Não tem mais lugar nenhum, né? Posse. Por outro lado, ela também tem a conotação ruim, né? Eu estou usando o exemplo do 4 aqui, posse propriedade, mas isso acontece em todos. Né? Quando uma pessoa está num relacionamento tóxico, todo mundo conhece alguém que está num relacionamento horroroso, né? Que o marido é tóxico, que a esposa é tóxica, que é infeliz e não sai. Por quê? Porque aquela, né? Ah, não, mas é meu, sabe? Então tem aquela posse, aquele trabalho, e isso entra um pouquinho até num outro lado que a gente vai falar ainda mais para frente, mas eles podem ser usados para os dois lados, tá? Perfeito. Bom, quinto lado, influência social, tá? É a motivação que a gente tem com os nossos pares. Então, acho que aqui a gente passa por isso todo dia. Rede social é basicamente isso. É basicamente isso. É basicamente influência social, tá? Com um pouquinho de realização e progresso, um pouquinho de perda e negação, mas basicamente é influência social. É você fazer aquilo que você acha que você precisa fazer para continuar integrado naquele grupo social. Tem um vídeo sensacional de um experimento que é uma sala de espera, tem acho que, sei lá, 9 pessoas e aí chega uma pessoa. Essas 9 pessoas são atores e atrizes e tal, e essa que chegou não. E aí toda vez que toca uma campainha, os 9 levantam e sentam. Aí toca uma campainha, todo mundo levanta e senta. Dali a pouco, a pessoa que chegou que não sabe de nada está fazendo a mesma coisa. Ela não sabe por quê, mas ela está fazendo, né? É uma âncora de conformidade, né, que a gente chama. E aí no final, eles vão substituindo os atores por pessoas novas. E na última parte do experimento, os 10 são novos, ninguém é ator, e todo mundo levanta e senta quando toca a campainha. Então, isso representa muito bem, tá? Como é que funciona a influência social. E é algo instintivo, tá? Então, assim, ele faz parte da nossa programação por alguma razão. A evolução fez a gente ser assim, né? Partindo um pouco para a biologia. Sim. Então, mesmo, falar, mas eu sou meio antissocial, tal, mas mesmo assim, tá? Em um menor nível, um maior nível, é assim que ela funciona. Então, todos os 8 níveis, tá? Todos os 8 lados. E é interessante, né, veja, a gente está indo num zigue-zague, né, e do 1 lá do épico, não é que seja uma sequência que a gente tem que usar a sequência, só vou dar esse alerta para a galera, você não precisa, eu preciso começar com o significado épico, eu tenho que inserir progressão e realização, depois eu tenho que inserir a progressão, empoderamento da criatividade, depois posse, depois influência social, não. As gamificações, eu gosto do conceito que a Flora construiu, né, que é você pegar ideias de jogos para ambiente de não jogo, por exemplo. Então, bom, você pode pegar uma ideia de jogo, que é a influência social, e usar no teu jogo, né? Na tua experiência pedagógica. Olha, se tem os alunos bons, você pode usar a referência deles para inspirar os outros alunos. Isso é usar a influência social. E você pode trabalhar só com isso, por exemplo, dando visibilidade para as melhores notas, para os melhores trabalhos entregues, para as melhores experiências pedagógicas que você tem com essa turma. E isso vai gerar esse fluxo gamificado, porque você usou a influência social como elemento motivador daquela ação em aula. Só para dar um exemplo aqui. Então, veja, eu não preciso usar significado épico, eu não preciso usar a progressão, eu posso, vamos dizer assim, fazer que nem nas festinhas juninas, eu posso ir lá na pescaria e pescar só o 4, só o 2, só o 1 e tocar ficha numa gamificação com um dos elementos, né, Sam? Exato. Inclusive, o próprio Caixal recomenda que nem use todos, porque é muito difícil. Vai dar uma confusão grande. Porque, assim, cada lado desse tem um conjunto de técnicas. É isso aí. Né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O ideal, especialmente para quem está começando, escolhe um e testa. Vê se dá certo. Não deu certo, jogar fora, testa outro. Né? Gamificação tem muito disso, né? De tentativa e erro. Então... mas, assim, até eu, assim, com os projetos que eu faço, geralmente eu pego 3, 4, tá? Nunca passo muito disso, sabe? Não de maneira proposital. Claro que às vezes entra mais um ou outro ali por acidente, né? Por alguma coisa que acontece durante a aula, mas que eu me preocupo mesmo, geralmente 3 ou 4 já é mais que suficiente para funcionar. Depois que nós revisarmos e passarmos pelo Thales School, que é a tua versão brasileira, eu vou comentar quais desses que tem na jornada comunal da comunidade Game Educar, para a galera se ligar, porque lá também nós não temos 8, mas eu vou dizer quais que eu estou já visualizando aqui que tem,
e que, ó, tem gerado uma transformação extraordinária na relação dos professores com o conteúdo, com a aprendizagem, sabe? Na busca disso, que eu vou falar depois, agora me deu esse insight aqui, eu vou dizer quais que estão presentes, e vejam, Sam, talvez para o pessoal também se ligar, gamificação não é pegadinha para aluno, né? Ah, eu vou botar um negócio aqui de progressão, porque eu sei que tem influência social, então quando o 10 começar a fazer, os outros vão vir de arrasto, nem que eles não aprendam nada. Gamificação não é pegadinha. Quando a gente falar aqui nas 8 estratégias que o Sandro vai trazer daqui a pouco, vocês vão ver que é uma ferramenta pedagógica. Do mesmo jeito que você hoje usa um livro para dar aula, você não está vendo uma pegadinha de, você viu que estava lá dentro do conteúdo? Não, você deu o ler, porque essa é a forma de você chegar no conteúdo. Se você usa alguma coisa no celular, não é uma pegadinha. E a gamificação é a mesma coisa. Vamos aprendendo isso para que vocês não criem falsas expectativas, nem usem da maneira errada também a gamificação nas aulas, né, Sandro? Exatamente. Não é para dar uma tapeada, não é para ter menos trabalho. Inclusive, às vezes a gente tem até mais trabalho, dependendo do projeto. Dependendo do projeto, Então, assim, o objetivo é claro, é engajar, tá? Uhum. É fazer o teu aluno se sentir mais animado em estudar. E aí, por consequência, né, isso é até freiriano, se ele está mais engajado em estudar, obviamente ele vai aprender mais, né? Perfeito. Mas, enfim, continuemos. Bora lá, número 6. Agora, número 6. Muito usado no mercado, escassez. Totalmente, né? Escassez e impaciência. Quem conhece um pouquinho de marketing digital sabe que a galera usa isso o tempo inteiro, né? O Érico Rocha lá, eu acho ele muito malo. Né? Só 1.000 vagas. Só 1.000 vagas. Exatamente. Então, é aquela nossa motivação em querer alguma coisa que, de repente, a gente não pode ter, ou que a gente pode perder, né? Que vai durar muito pouco tempo. Ou que, de repente, demoraria muito mais tempo. Que nem, se você não se inscrever agora, eu só vou abrir ano que vem vaga para mentoria com o professor Sam. Então, é baseado nisso, tá? Na escassez, na paciência. Porque, assim, quando tem muito, é diferente, né? A vontade que a gente sente de ter, quando é, por exemplo, uma quantidade fechada, assim, só tenho 100 canetas dessa aqui. Opa, peraí, então é um item exclusivo? Eu já caí nessa, tá? Eu tava um dia trabalhando na Argentina, num trabalho com educadores populares, e eu fui um dia, eu não me aguento, eu vou pro Sebos, né? Eu tiro uma manhã, uma tarde de folga lá, e cheguei no Sebo, eu cheguei num livro lá, assim, 2.000 unidades, e aquilo lá era 1.200 e pouco, um carimbo numerado, bem bonitinho, né? O que aconteceu? Cara, eu ter um livro que só mais 1.999 pessoas têm, eu quero. Tá ali na minha estante, que eu mostro para todo mundo com muito orgulho. Você tá vendo aqui, cara, esse carimbo? Ele só tem 2.000 livros no mundo desse livro. É um livro extraordinário. Eu estava atrás dele, mas eu achei esse, inclusive, que é de uma edição limitada. É isso, é a escassez. Eu juntei ele, já botei embaixo do braço, que é um margem-feiro, né? Todo inverso. Maravilhoso o livro. Por sorte, não era só numerado, né? É um livro extraordinário, bonito, esteticamente falando, com desenhos tradicionais. Então, a escassez tem uma força de mercado. É isso, a editora pode fazer livros infinitamente e vender eles a um preço comercial, 30, 40 reais, e pode fazer esse, que eu paguei, vou confessar, 250 reais. Por quê? Porque ele tem escassez. E ele só precisa ser verdade, né? Só precisa ser verdade. Atribui valor, né? Atribui valor, porque eu pago, sei lá, 100 vezes a mais, né? Porque um livro está em torno de 25, 30 reais. Uhum. Por quê? Porque só eu e mais 1.999 pessoas têm esse livro. Então, o mercado me pegou pelo gatilho da escassez com toda a força, né? Só que eu tive dinheiro no bolso para comprar, porque eu gosto de coisas colecionáveis também, que nem o Sangue já comentou antes comigo, eu também gosto. Eu adoro. A gente vê isso até com coisa que não precisa ser cara. Inclusive, pode ser o mesmo preço. Álbum de figurinha. O que vale mais? A figurinha que vem em todo o pacotinho ou aquela figurinha que é difícil de conseguir? Né? Cara, escassez. Né? Bom, o número 7, imprevisibilidade e curiosidade, tá? Isso é... Bom, curiosidade, você sabe, né? Eu costumo falar para os professores que participam das minhas formações, você quer que uma pessoa pense em você o dia todo, você manda uma mensagem de manhã falando, preciso te contar urgente, e não fala mais nada.
Nos falamos à noite. Nossa, mas a pessoa vai te ligar 1000 vezes, vai mandar 1000 mensagens, vai mandar um monte de chamadas de áudio e tudo mais. Por quê? Curiosidade, né? Então, a curiosidade é um fator motivador muito forte, poderoso, né? E a imprevisibilidade faz isso. A previsibilidade, ela gera tédio, né? Quando, por exemplo, uma aula. Putz, sabe que a aula é sempre a mesma coisa. Eu estou passando por isso nesse momento, como eu falei para você, né? Eu estudo japonês. E eu não sou muito motivado a estudar idiomas. Confesso que não é a minha praia, né? Eu gosto mais das exatas e da biológica, porque eu sou biólogo, né? E quando eu fiz o inglês, era, nossa, uma tortura para mim, porque toda aula, que cursinho de inglês é tudo a mesma coisa, né? Você muda a palavra, mas as aulas são exatamente iguais. E eu fiz, sei lá, umas 3, 4 cursinhos diferentes para ver se achava alguma coisa que me animasse. No final das contas, tive que aprender sozinho, porque não tinha. E o japonês é completamente diferente. Cara, você não tem como saber o que vai acontecer na aula. É difícil ser preparado. Porque a Sensei inventa uns negócios lá e te pega de calça curta de qualquer situação. Então, é a imprevisibilidade, sabe? Isso é muito motivador. Né? Você ter a curiosidade de saber o que vai acontecer agora. O que vai... A novela, entra aqui, Sana, a imprevisibilidade, entra também a aleatoriedade, é a mesma coisa? Quer dizer, a sorte, né? Eu jogar um dado, que é um elemento muito comum de jogo, é isso, né? Tu não sabe ter um acesso que vai caminhar. Então, a imprevisibilidade também eu chamo mais de aleatoriedade, né? Essa ideia de você ter o controle da peça, mas você não tem o controle do resultado, né? Quer dizer, exatamente. Isso é extremamente... Está automaticamente conectado, porque eu fico curioso para saber o que vai acontecer no aleatório, né? Então, quando eu giro uma roleta, né? O Silvio Santos tem lá a roleta, né? Roda, Jequiti. Cara, você pode perder tudo. Pode ganhar 1 milhão, sei lá, sabe? É muito interessante isso, cara. Sim. A gente se conecta na TV durante horas nesse gatilho aqui, né? Exato. A aleatoriedade, ela é uma mecânica de jogo, né? Que ela entra nesse motivador. Não são sinônimos no sentido de que você pode gerar imprevisibilidade de maneira não aleatória, né? Porque você você sabe que vai acontecer aquilo, né? Mas a aleatoriedade está completamente dentro desse eixo. Né? E por fim, nós temos o último lado, né, do octálisis, que é a perda e negação, que acho que a motivação mais antiga do ser humano, que é em não perder alguma coisa ou evitar que alguma coisa ruim aconteça. Né? Você come para não sentir fome, você dorme para não sentir sono. Né? Se você está, sei lá, se sente ameaçado, você foge, ou você luta. Às vezes você vê, né, uns casos absurdos de, sei lá, uma mãe que ergueu um negócio super pesado para tirar o filho de baixo. Porque, né, não quer que alguma coisa ruim aconteça. Então, essa acho que é a motivação talvez mais antiga. Então, basicamente, esse é o octálisis, né? Eu vou resumir aqui, que a gente está avançando no tempo. Sim. Mas, então... vamos fazer rapidez. Aqui tu tem um resumo interessante. Faça uma leitura rápida das motivações dos 4 lados, porque 8 vira 4, para nós ir para o teu em português, mas não dá para ir para lá sem passar por aqui nessa... Porque tem uma potência muito grande para entender que esses 8 também não é aleatório, não é uma pura sorte, vai que dá, não dá ontem. Aqui você vai sacar. E, ó, só para dizer, eu vou deixar junto com essa live aqui, para a galera, uma aula sobre motivação intrínseca e extrínseca que eu dei, que foi assim, ó, eu mesmo me apavorei com a criatividade na nossa aula, foi muito boa. E aí eu vou deixar junto, porque eu acho que tem tudo a ver para a gente entender também o que significa, né, profundamente motivação intrínseca e extrínseca, que são, sabendo disso, assim, a gente já eleva a qualidade das nossas gamificações grandemente. Faça essa síntese para depois nós ir para o teu... Beleza. Vou falar rapidamente dessa parte. Tá? Aqui é um pequeno aprofundamento do framework. Você perceba que o framework, só pela parte que eu falei, já é bem profundo, né? Sim. Esse aqui é mais um pouquinho, tá? Então ele tem níveis, assim. E, resumidamente, a gente consegue dividir esses 8 lados do octálisis de 2 formas. Primeira é a partir do tipo de motivação que ela evoca. Então, se é uma motivação extrínseca, que basicamente é aquela que vem de fora, né? Então ela está associada com alguma coisa que não está internalizada em você. Eu vou fazer para ganhar uma medalha, por exemplo. Vou fazer para ganhar um prêmio no final, tá? Que seja só pelo prêmio, que seja só pelo bônus.
Então, isso é uma motivação extrínseca. As técnicas do lado 2, 4 e 6 trabalham basicamente com motivação extrínseca, tá? Não vou dizer que não tem como inserir uma motivação intrínseca aí, mas basicamente, grosso modo, é tudo extrínseco. Por outro lado, o 3, o 5 e o 7, né, os lados 3, 5 e 7, as técnicas que estão nesses lados trabalham com motivação intrínseca, tá? E é uma motivação que eu acho especialmente interessante para os professores, tá? Porque, ó, de um lado a gente tem, ó, faça essa atividade, faça essa lição para você ganhar um ponto. Estou usando motivação extrínseca. Uma hora ela vai parar de funcionar, né? Por outro lado, se você cria uma aula que é tão legal que a própria recompensa é estar na aula, você está trabalhando com motivação intrínseca. Eu acho que esse, Evânio, é o ponto de inflexão do professor que estuda gamificação, sabe? A partir desse momento, quando você consegue perceber de maneira prática na tua aula isso acontecendo, você não consegue voltar para trás, sabe? Você não consegue voltar para a maneira como você leciona antes. Eu tenho notado, Sam, tenho notado isso, quando os professores, quando cai a ficha da motivação extrínseca e intrínseca, a perspectiva criativa deles muda completamente. Ele já consegue fazer de coisas muito simples, coisas muito poderosas, porque ele sabe o que move ou não move o seu aluno, a sua aluna. Ele consegue, a depender do padrão, do tipo de turma, lá na comunidade nós temos uma matriz, que é uma matriz 4T, que é para você identificar o perfil dos alunos, né? Porque tem, né, o cara que é mais competitivo, o que é menos, o que é mais colaborativo, o que é, enfim. E aí você já consegue pegar eles com muito mais força, sem precisar ficar dando nota sem vir, porque a nota vai até 10, cara. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais ponto para dar, você mesmo se fragiliza. E nem precisa de 10, né? Precisa de 6. Exatamente. E o cara vai chegar uma hora que isso se esgota, né? Como você disse. Exato. Agora, se você pega, por exemplo, pela influência social, né? Do cara se sentir inspirado num outro aluno, que talvez nem estudou com ele, mas olha lá, passou num vestibular, numa federal, num curso difícil, às vezes. Ele foi aluno nosso, ele estudou profundamente isso aqui. E isso gera uma motivação, uma influência social, uma motivação. E ele, cara, eu também quero isso para minha vida. Exatamente. Eu quero mudar de vida, eu estudo para valer, porque, cara, isso gera uma influência social poderosíssima. Você não precisa nem dar nota para esse cara. Ele sabe que o quanto ele estudar vai dar a nota mais do que suficiente para ele. Então, assim, tem um poder muito grande aqui para a gente aprender junto e entender. E aí você pode, inclusive, ir equilibrando, né? Porque nem tudo é propósito, claro. Nem tudo é nota. Você vai encontrando o bom caminho, né? Exatamente. A única coisa que eu não recomendo que faça é você pegar alguma ação que já tenha alguma motivação extrínseca e oferecer motivação extrínseca, né? Porque aí pode surgir aquele efeito que a gente chama de super justificação, né? E, então, se você já está fazendo alguma coisa porque você gosta, e aí te oferece uma recompensa externa, no momento que tiram a recompensa, você para de gostar. Você não volta para o que era antes. Isso é pesquisa científica, psicologia, tem um monte de teste. Se você procurar no Google, vocês encontram os artigos sobre isso, tá? Então, isso já é bem validado na ciência. Então, se já existe uma motivação intrínseca, não insira a extrínseca. Deixa quieto. Deixa quieto. O ideal é começar com a extrínseca, se não tem, e partir para a intrínseca com o tempo, né? Legal. Bom, e a segunda forma que a gente pode dividir os lados do Octálisis é entre o White Hat e o Black Hat, né? O White Hat seria a 1, 2 e 3, e ela representa técnicas que evocam sentimentos, como é que eu posso falar? Bons, tá? Vou usar esse termo. Sentimentos bons, tá? Sentimentos legais. Então, é a sensação de protagonismo, é a criatividade que a gente falou, é a sensação de tarefa feita, de avanço, de progressão, né? Por outro lado, o 6, o 7 e o 8, eles evocam, né? Eles são do Black Hat, eles evocam ali alguns sentimentos que não são tão bons. Não vou falar ruins, né? Porque a gente não quer colocar essa pecha. Mas são sentimentos que às vezes não são interpretados como sendo alguma coisa muito confortável de sentir, tá? E aí eu explico. Com certeza, você e todo mundo que está assistindo a gente conhece aquela pessoa que odeia o trabalho que tem, mas que todo dia está pontualmente lá, né, batendo cartão às 8, saindo às 6 e odiando para sempre. Se ela odeia tanto aquele lugar, por que ela vai? Porque ela tem que pagar a conta, né? Tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, a água, a internet, o Netflix e assim por diante. Então,
ela está sendo movida pelo medo de perder o que ela já tem, que é perder a casa, perder o conforto, né? Perder ali, de repente, uma sustentabilidade financeira. Isso não é um sentimento bom, né? Se parar para pensar. Mas é um sentimento extremamente forte para a motivação. Você consegue buscar pessoas assim. O que a gente fala, né? Até uma fala do Peter Drucker, né? Que é o pai da administração aí, que a motivação ela é uma cenoura. O que vai mudar entre o Whitehead e o Blackhead é onde que a cenoura está. Se ela está na frente ou atrás. Está na frente ou está atrás. É uma dessas opções, né? Então, basicamente, mas funciona, tá? Sim. Funciona. O problema, que inclusive o Caixal ele levanta, é se você utiliza demais técnicas de Black Hat, chega um momento que, invariavelmente, elas param de funcionar, tá? E eu vou até mostrar isso com um exemplo da escola. Ele não dá esse exemplo, porque não é professor, mas todos os professores vão se identificar. Se você para e você trabalha com uma turminha do Fundamental 1, né, você consegue ver o apreço deles pela nota ali, pelo conceito, muito grande. Quando você vai comparar com um aluno do terceiro ano do ensino médio, vamos pegar o terceiro ano novo que tem vestibular, que é outro fator, vamos pegar o segundo ano. Sim. Ele não está pouco se lixando, né? Se ele é um aluno aplicado, beleza. Mas, de maneira geral, ele sabe que aquilo ali é só uma formalidade. Vai esvaziando esse elemento da entendeu? Nota, de ser bom aluno pela nota. Completamente. E, assim, a gente tem um sistema de ensino que fica 12 anos usando só a técnica de perda e negação, né? Cara, faz isso, senão você vai perder ponto. Faz isso, previsibilidade. Se você não tirar a nota, talvez você rode, você talvez reprove. Reprove. Exatamente. Nossa, total. Então, assim, o nosso sistema de ensino ele é muito pautado em técnicas de Black Hat, infelizmente. Óbvio, não foi uma coisa pensada, né? Falar, vou fazer isso. É algo natural da história da humanidade que via as coisas dessa maneira, né? Então a ideia é assim, professor, eu quero usar, não tem problema. Mas de repente mistura com uma de Whitehead para dar uma balanceada, ou não deixa muito tempo, usa um pouquinho uma, usa um pouquinho outra, né? Você não precisa ficar o tempo todo usando a mesma. Então, essa só é a ressalva que eu faço. Eu acho que por aqui já é mais do que suficiente para uma introdução pro Octalysis aí, para o pessoal entender o que é essa ferramenta, né? E aí, claro, as técnicas que estão dentro a gente deixa para conversar todo dia, um monte de coisa. E eu tirei da tela para a galera achar que terminou, só para dar curiosidade, tá? Não vou mostrar de cara, não. Eu tô aprendendo aqui, né? Gente, agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Mentira. Nós vamos fazer o seguinte. Agora, como é que você pega esses 8 elementos que o Sam acabou de dizer? Introduziu. Gente, o livro do Yuval Shaw é um livro que eu acho que deve ter no mínimo 500 páginas, né? No mínimo. Ele é bem grosso. Só que assim, ensina essas coisas poderosas pra gente. Então, vamos devagarinho e tateando esse material, tá? O Sam fez um trabalho extraordinário, por isso que a gente está conversando aqui. Eu vi a live dele de uma apresentação de evento, que ele está compartilhando 2, 3 slides aqui com a gente. Fez uma, vamos dizer assim, uma leitura do Octalysis para a educação. Eu acho isso aqui, essa é uma das contribuições mais atuais e valiosas que nós temos hoje na educação de algum material internacional. Eu falo isso com franqueza para você, porque eu sei que não foi fácil ter feito o que você fez, e eu vou mostrar na tela para a galera aqui o que o Sam chama, muito inteligentemente, de Octa School. Se é o Octalysis, né, tem os 8 para o mercado, bom, na escola não é um mercado. Exato. Escola, embora tenha escola particular que funciona talvez um pouco mais focada nessa lógica, mas no fim das contas ela tem que criar processos de ensino-aprendizagem. Porque exatamente, senão nem o negócio dela vai para frente, né? Então, veja, a escola, ela é um universo diferente. Então, você não vai usar a escassez, como nós brigamos aqui, ó, últimas vagas. Você não vai usar isso de escassez. Você não vai dizer, as últimas provas, tu chegou atrasado, não tem mais prova para você. Exato. Não vai usar desta maneira, né? E como é que você para de usar a nota e mantém um aluno do ensino médio focado em estudar? Essas são inteligências fundamentais que um professor tem que ter para sair, né, dessa caixa comum, desse lugar repetitivo. Gente, nós temos, enquanto professores, eu gosto muito dessa expressão, minha professora usava, liberdade de cátedra. Um professor define como ele vai dar aula. Uma professora, ela tem a liberdade de escolher a metodologia dentro da sua sala de aula. Naquelas 4 paredes, você é o dono, você é a dona do método. Então, ou seja,
você pode sim criar muita coisa, você pode sim inserir novidades, você pode sim fazer um curso e começar a usar na tua aula. E ninguém pode te impedir de fazer isso. Exatamente. Então não se acanhe em usar a gamificação. Não se acanhe em usar alguma metodologia ativa que você aprendeu só porque é só você que, por enquanto, está usando e todo mundo está fazendo a mesma coisa. Não tem jeito. A gamificação vai se implantar e vai passar o rodo na educação. Ou você faz junto com a gente, ou a gente vai fazer junto com você. Você não tem para onde correr. Não tem. Essa é a lógica dos próximos anos. E eu não estou dizendo isso para fazer um discurso, não. Isso está dado. Está dado. A gente, é que nem assim, a gente queria dizer assim, eu não quero mais usar a internet, porque eu acho que vai todo mundo parar de usar a internet daqui a 2 anos. Não adianta remar contra a maré nesse sentido, e eu acho, assim, sinceramente e francamente, eu tenho visto só crescimento na área da gamificação na educação, Sam, e eu acho que não tem jeito. Por quê? Porque ela é uma inovação consistente, inteligente, engajadora, gera participação. E os alunos jogam, meus amigos, minhas amigas, você queira ou você não queira. A gamificação já está dentro da sala de aula, você talvez ainda não viu, mas ela está, não está na tua aula. Passam 48 horas por dia pensando em jogo, tá? Pensando em processos gamificados. Agora sim, depois desse introdutório, né, nós podemos ir para onde nós queríamos chegar, que é compartilhar essa tua releitura do Cálices a partir da escola, a partir de uma faculdade, né? Exato. Que é o que nós vamos chamar aqui, que você deu um belo nome, né? De Octa School. Exatamente. Coisa toda sua de novo para a gente, sim, como é que a gente pode usar o Octálises dentro da sala de aula, para ser curto e grosso, né? Que nem é o Yuka Chão. Como é que a gente usa a gamificação dentro da sala de aula? Exatamente. Bom, agora que a gente já até falou, né, sobre o que é, então tá claro como é que ele funciona. Algo que eu faço também, além de estudar gamificação, é que gamificação e game-based learning são o meu core, né, e puzzle-based learning também. São os 3 elementos que eu mais estudo, que eu mais sei. Mas também, a gente está na sala de aula, né, vai procurar outras metodologias, né, e está muito em voga as metodologias ativas, certo? Então, e eu reparava que as metodologias ativas, elas podem ser potencializadas ou elas podem ser facilitadas pelo uso de técnicas de gamificação, né? Tanto que até no início eu tinha a opinião, e muita gente fala que a gamificação ela é uma metodologia ativa por si só, né? E hoje em dia eu digo que ela pode ser encarada assim, mas ela pode ser encarada como uma facilitadora de metodologias ativas. Então, gosto dessa ideia. Né, de uma forma de fazer com que a metodologia ela seja mais fácil de ser inserida ali no contexto de sala de aula. E o que eu fiz nesse Octa School, na verdade, a gente tem bem mais outros exemplos, outras formas de entender, é associar, né, algumas metodologias, não só até metodologias ativas, né, você está vendo ali avaliação somativa, né, ali embaixo e tudo mais, com os eixos, né, com os motivadores do Octálises. Então, assim, não sei, Ivânio, se você acha que dá tempo da gente falar de todos, ou se escolhe alguns? Dá tempo, não. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque tem uma surpresinha final aqui, que é eu dizer quais deles estão presentes na jornada comunal. Tem mais uma surpresa no final ainda. E tá tudo bem, mas eu acho que dá tempo de você passar assim, e até para a galera se situar, talvez, com os termos, porque você lê o termo em inglês e, por exemplo, já traz ele para o português também, para a galera que já conhece, talvez conhece, por exemplo, Project-Based Learning, conhece como educação baseada em projetos. Né? Então, talvez alguém conheça assim, e aí você vai situar melhor ainda, galera. Show de bola, pode ir. Perfeito, então tá. Bom, então vamos começar do 1 de novo, né? Certo. O significado épico e chamado. Aqui, eu acho que não tem como não falar do storytelling. Hoje, o storytelling, ele não nasceu, né, como uma metodologia ativa, mas ele é utilizado aí bastante em sala de aula, em palestras, em cursos, qualquer atividade aí institucional, como uma forma de potencializar e de colocar, inclusive, os estudantes aí no protagonismo. Então, a gente vê pessoas usando assim, o storytelling de maneira, né, fantástica, assim, de maneira genial. E o que é legal do storytelling, ele conversa muito... O storytelling por si já é uma técnica de gamificação, tá? E ele também conversa com uma outra técnica que é a narrativa,
nota que tem diferença, pelo menos para gamificação, narrativa é uma coisa e storytelling é outra. A narrativa é a história em si, né, a trama, e o storytelling é a maneira como você está contando essa trama, como é que você está comunicando. Então, você já tem aí, eu vou falar pelo menos uma técnica, tá, que conversa com cada uma dessas coisas. Claro. E então você consegue utilizar isso em sala de aula, e o que eu acho mais genial é que você não precisa mudar nada na sala de aula. Sabe, você não precisa gastar R$1, 50 centavos, que seja. Você cria uma narrativa, você transmite o storytelling daquele conteúdo e pronto, sabe? Ele já funciona. Lá na Secretaria de Educação, o pessoal descobriu isso esses dias. Então, a galera tava tudo maluca, correndo de um lado para o outro, sabe? Porque eles descobriram que se você muda o enunciado de um exercício inserindo elementos de storytelling, o estudante se sente mais compelido a resolver aquele exercício. Então, é só isso. É simples. Note que você não precisa de um computador gamer, né? Uma placa de vídeo e não sei o que, óculos de realidade virtual. Não tô dizendo que não é legal, é legal pra caramba. Mas você consegue fazer gamificação com pouca coisa. Né? É só fazer bem feito, só fazer direito, é só saber o que você quer. Então, se está dentro do seu projeto, se funciona essa técnica, se você vai usar o storytelling, a gamificação pode ajudar muito para isso. Os jogos, eles sabem usar isso. Vou te falar, tem muito jogo que tem narrativa e storytelling muito melhor do que filme, muito melhor do que livro. Aqui um filme que a gente assiste aí, sinceramente, a gente não vai até o final. Né? Agora, recentemente teve as férias aí, e aí férias é aquela, né? Eu tiro para jogar um monte de jogo para aprender. E o jogo para mim não é só diversão, é diversão também. Claro. A gente conhece mecânicas, né? Dinâmicas, estética e tal. Eu joguei um game que não é muito antigo, tem uns 2 anos, que é o Ori. Ori e acho que é The Whisper of the Will. The Will of the Wisps. Cara, assim, é digno de uma Pixar, sabe? Mas chorei feito uma criança no final do jogo. Pensa, né? Um cara de. Poderoso, cara. Eu sou um cara grande aqui, um cara, né, mais ou menos alto, mas grandão, barbudo, chorando por causa do joguinho. Cara, mas é genial, assim, impressionante. Me motivou, eu fiquei, sei lá, uma semana assistindo gente no YouTube jogando o mesmo jogo que eu, só pra ver todo mundo chorando. Então, o storytelling, ele é uma técnica incrível, incrível, que você pode usar sem gastar absolutamente nada. Só precisa se dedicar e fazer bem feito, né? Então ele já entra aí, ó. A gente já teve a nossa primeira metodologia ativa, né, o storytelling. Na realização e progresso, eu coloquei a avaliação formativa. Eu nem sei, sinceramente, se ela pode ser considerada uma metodologia ativa. Ela é uma forma de avaliação que o pessoal costuma gostar de fazer, né? E, para mim, ela mostra bem para o aluno, se ela for bem aplicada, o progresso que ele está tendo, né? Que você vai fazendo essas avaliações e você pode fazer até uma avaliação em espiral, né, que a gente chama e tudo mais, ele vai percebendo o quanto que ele está aprendendo. Então, aquele conteúdo que ele fez lá na primeira avaliação, agora que está sendo cobrado de novo na 10ª, ele já dominou, né? Claro. Então, é uma forma, porque às vezes, né, a gente fica naquela assim, tá, mas progressão eu só consigo mostrar com barra de progresso. Não, consegue mostrar progressão de outras formas também. Na escola, a avaliação formativa é uma forma plausível de utilizar, e duvido que algum PPP vai impedir o professor de utilizar a avaliação formativa. Né? Não tem como. O lado 3, né, o empoderamento da criatividade, como eu falei para você, né, eu trabalho muito com gamificação, game-based learning, que é aprendizagem baseada em jogos, e o puzzle-based learning. Não existe nenhum, esse é nenhum mesmo, é zero, material em português sobre essa metodologia, tá? A metodologia foi criada por um russo que dá aula na Austrália, e eu traduzo como aprendizagem baseada em enigmas, tá? Porque aqui no Brasil traduzem em puzzle como quebra-cabeça, e a imagem que a gente tem de quebra-cabeça é aquelas pecinhas, né, que encaixam e tal. Mas não é só isso. Um puzzle, ele é qualquer atividade, qualquer desafio. Jogo de escape, por exemplo, né, que você tem que desvendar, é um puzzle. Qualquer, na verdade, problema que você tenha que utilizar aí uma energia cognitiva, um raciocínio lógico para conseguir resolver, ele é um puzzle. Então, dentro os jogos, por exemplo, você pegar o Zelda da Nintendo, você tem lá aquele mundo aberto, ele é quase que um RPG, mas o Link, que é o personagem que a gente joga, ele tem que resolver um monte de puzzles dentro do jogo para conseguir avançar. Não sei se você conhece,
mas com certeza você já viu, aqueles são os metais que ficam entortados e presos, que você tem que achar um jeito de separar. Isso é um puzzle. É um puzzle. Ele quebra a cabeça no sentido de quebrar, de forçar a memória, de forçar o raciocínio. O pensamento. O cubo de Rubik, né? O cubo mágico, perfeito, ele é um puzzle. Então, assim, existe uma metodologia que é a aprendizagem baseada em puzzle. Se você quiser, um dia a gente vai só falar sobre isso, que ela tá ligada com a gamificação, mas não é o caso hoje, né? Tá bom, tá ótimo. E ela entra muito nessa questão do empoderamento da criatividade, do feedback, né, que é esse eixo. Porque você precisa ter um pensamento criativo, um pensamento crítico para conseguir achar soluções criativas para problemas. Eu faço a comparação, inclusive quando eu dou os meus cursos de Puzzle-Based Learning, eu comparo uma questão de uma prova e uma questão de um Puzzle-Based Learning que eu criei. Aliás, da prova ou de um livro, né? Porque o que é o livro didático, Bruno? Vamos pegar uma turma que utiliza. Ou apostila. Você tem um capítulo de um conteúdo, vamos supor lá, vou pegar da biologia, tá? Que é minha área. Sistema circulatório, beleza? Aí você vai lá para o final do capítulo, primeira pergunta, você não precisa nem ler. Você vê as opções, ó, opção A, pulmão, opção B, coração, opção C, rim, opção D, estômago. Cara, se você acabou de estudar sistema circulatório, evidentemente que a resposta é quase que certa, opção B, coração, né? Então, assim, isso que é o que a educação formal entende como um problema, na verdade é só uma revisão de um conteúdo, não é um problema de fato. O problema é algo que você precisa usar essa informação para conseguir resolver. Então, assim, sei lá, se eu tiver um puzzle que eu precise saber as partes do coração, mas as partes do coração não é a resposta, mas eu preciso saber disso para conseguir chegar na resposta no final, entendeu? Então, essa é a pegada do Puzzle-Based Learning. Assim, para mim, é uma metodologia ativa que precisava ter muito mais, que merecia, na verdade, ter muito mais reconhecimento aqui no Brasil, porque ela é muito interessante, ela é muito legal, tá? E que ela funciona muito bem. Tudo que eu posso transformar em puzzle nas minhas aulas, eu transformo. Porque além de trabalhar o conteúdo, trabalha com um monte de soft skill, as competências socioemocionais, né, criatividade, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, analítico, que mais? Enfim, tem um monte. Não vou ficar falando sobre isso aqui nesse momento. O quarto, né, posse ou propriedade. Aí entra aquele exemplo que eu falei, né, que eu coloquei a metodologia da aprendizagem baseada em projetos. Por quê? Quando a gente trabalha, né, e eu estou falando da metodologia mesmo, né, do livro que propõe essa metodologia, ela é bem construída de maneira que o aluno ele perceba, né, um problema que não tem solução, ou que pelo menos ele desconheça, e que aí ele vai construir a solução para aquilo lá. Então, basicamente, a aprendizagem baseada em projetos é isso, né? No final, existe um produto. Tem até um termo específico lá que eu esqueci, que eles usam para definir esse produto, né? Eu chamo de produto, porque como na academia a gente costuma usar, né? Então, ele vai construir isso do zero. Essa é uma técnica, building by scratch. Note que, se você chega e oferece a solução para um problema direto para o aluno, não é a mesma coisa dele construir, porque ele vai ter aquele sentimento de posse, né? Todo o tempo que ele despendeu, o estudo que ele teve que fazer, e às vezes, por ele estar construindo alguma coisa, ele vai querer estudar muito mais para poder construir algo que é muito melhor, porque vai estar associado ao nome dele. A gente não quer fazer um trabalho ruim, a gente não quer ser reconhecido por algo ruim. Quando a gente faz os nossos livros, nossos cursos, a gente não faz de qualquer jeito. Então, a gente se motiva ainda mais a estudar, a preparar, a aprender a usar programas diferentes. Então, essa metodologia ativa, né, a aprendizagem baseada em projetos, ela tem muito a ver com isso, tá? E aí entra completamente nessa questão de posse, que poderia ser entendida erroneamente como algo ruim, né? Mas a posse, o individualismo, né, alguma coisa nesse sentido. Mas não, você consegue trabalhar, tudo aqui você consegue trabalhar para o bem e para o mal. Vai depender de como você usa. Claro que sim. A quinta, Opa, oi, desculpa. Eu estava pensando aqui, porque eu falei uma coisa uma vez com um professor meu que eu achei que foi bem legal. Ele disse, como é que a gente usa a gamificação nas outras metodologias ativas? Então, porque se ela é uma, se ela não é, né? Eu estava falando sobre isso. É metodologia ativa ou não? Eu disse, eu acho que não é. Mas se quiser chamar assim, pode chamar, não tem problema nenhum. O nome das coisas a história vai dizer. Entendeu? Exato. Eu dizia para ele assim, por exemplo, se você quer usar uma metodologia ativa, uma educação baseada em projetos, por exemplo,
Como é que você motiva as pessoas a ir para o projeto, a se envolver com o projeto? Você pode usar a gamificação para isso. Exato. Se você vai fazer um escape com a turma, como é que você pode motivar eles para o escape? Você pode usar a gamificação para isso. Então, a gamificação ela pode invernizar muito bem e atrair, fazer o engajamento que a metodologia ativa por si só não garante. Exato. Porque eu posso fazer um projeto, um problema extremamente complexo, que a criançada vai dizer, eu não quero participar desse negócio, mas daqui a pouco você joga uma motivação extrínseca ali e todo mundo está dentro do projeto em uma semana. Exatamente. Então tem uma potência na gamificação que ela é complementar. Não estou dizendo que ela é melhor do que todo mundo, porque ela faz isso. Ela é complementar às metodologias ativas. Por isso eu acho que ela não é uma metodologia em si. Ela é muito mais uma ferramenta pedagógica para fazer essa potência aí, ela é a chave de ignição para muita coisa. Ela é uma catalisadora, né? Uma catalisadora de metodologias ativas. Perfeito, eu gosto de pensar assim. E corrige, inclusive, as metodologias inativas, né? Aquelas exato. Passivas, ela vai lá e já dá uma recheada no negócio, entendeu? Em vez de eu ficar lá lendo um livro, meu Deus, né? 15 páginas. Pô, eu posso dizer, quem lê primeiro, né? Vai ter uma folguinha de meia hora no período, vai poder ir para a biblioteca ler outra coisa. Cara, quando você faz isso, a galera pilha na leitura. Exatamente. Busca o que você está pedindo na leitura. E leitura é leitura, gente. Né? Só que você faz Então, assim, só pensando ideias aqui, eu acho que a potência da gamificação está nessa lógica. E esse Octalis, ele dá ideias muito boas para a gente. Muito. Tá botando 8 com metodologia ativa ou mais passiva, que seja, só que você dá uma potência para uma aula com essas 8 inteligências aqui, meu Deus do céu. Exatamente. E isso é só o resumo, né? O professor pode ir muito mais a fundo. E metodologia ativa também é bom, né? Pode ir ponteando aqui outras ideias, outras metodologias de significado épico, outra metodologia de empoderamento, pode listar 2, 3, 4, inclusive. Show de bola. Exatamente. Mas, bom, adiante. A influência social, eu acho que não tem como ser outra metodologia que não a aprendizagem baseada em times, né? Acho que é a primeira que vem. Não é a única, né? A gente poderia colocar, por exemplo, aqui a dinâmica de grupo, dinâmica de grupo, né? O aprendizagem por pares do Mazur, né? Entra aqui também. Mas eu coloquei o Team-Based Learning, né? Aprendizagem baseada em times, que é uma que eu gosto muito, tá? E que eu vejo muita gente usando errada, tá? Às vezes, o professor, naquela ânsia de fazer um trabalho em grupo, ele pega alguma coisinha que já estava lá pronta, que geralmente ele fazia, né, individualmente e tal. Falou, galera, resolve aí todo mundo junto. E aí, qual que é o caminho mais óbvio de fazer? Eu vou pegar quem que é o membro da minha equipe que é o mais competente para aquela tarefa, jogar para ele fazer sozinho, e eu vou ficar no celular. Eu vou ficar conversando. E assim, não tá errado. Às vezes a gente, sabe, o professor mais conservador, não tô falando mal do conservadorismo, porque tem muita coisa tradicional. Eu sou mais deweyiano, né? Então eu valorizo muito a metodologia ativa, mas também valorizo muito a metodologia tradicional. Mas às vezes a pessoa que tem esse pensamento um pouco mais arcaico, assim, pensa que o aluno ele tá roubando. Fala, você tá roubando, tá fazendo errado. Mas na verdade isso é uma inteligência. Porque tirando o ambiente escolar, em que lugar do mundo você veria uma pessoa, não, vamos dividir aqui o trabalho em partes iguais? Mesmo que eu não sei fazer isso aqui, eu vou fazer 30%. Véi. Exatamente. Você vai numa cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia no estômago. Mas aí eu vou chamar um cirurgião, um dentista e um cara que trabalha com fratura. Não, você vai deixar na mão do cara que trabalha com isso, né? Isso, então, assim, existe a necessidade de um planejamento para trabalhos em times. Né? Aí tem várias abordagens, eu tenho uma própria minha, que é o que baliza todo o meu trabalho com aprendizagem baseada em times, que é o seguinte: se você vai criar algo que os alunos vão fazer em grupo, você precisa pelo menos respeitar uma de 2 regras. Ou a atividade tem que ter tanta informação para ser trabalhada que um aluno sozinho, ou menos do que aquilo que você está colocando, eles seriam incapazes de fazer. Né? E eu trabalho muito com isso. Tem uma oficina minha, que é a do Zumbi, que cada grupo tem que analisar 2.000 informações no período de 2 aulas. Então são grupos grandes. Inclusive, eu faço grupo às vezes com 10 alunos, 11 alunos, que é o pesadelo do professor. E dá certo. Né? Porque geralmente a recomendação do Team-Based Learning é você fazer grupos pequenos. Mas funciona. Por quê? Porque é muita informação. Se todo mundo não ajudar, a galera não consegue bater o desafio. Né? Mas existe também a possibilidade de você criar uma atividade que ela ganhe, não o aluno, né? A própria atividade ela ganhe
com a troca. Então, é como se fosse um brainstorm. Você fazer um brainstorm sozinho é uma coisa. Se você for, por exemplo, uma pessoa muito criativa, pode dar certo. A maioria das pessoas não é tão criativa assim. Se você coloca 2 pessoas, já começa a ficar um pouco melhor. Eu jogo uma ideia, você trabalha minha ideia, joga para mim de novo, eu jogo de novo. Se você coloca 3, 4. Então, tem atividades que são mais reflexivas que eu crio para os alunos ganharem na discussão. Então, eles discutindo, cada um dando uma ideia, tentando resolver, funciona muito. E eu já testei, inclusive. Eu fiz a mesma atividade de reflexão com grupos e com pessoas sozinhas. E as pessoas sozinhas não conseguem chegar nem em fração, mesmo que a pessoa que está fazendo sozinho, o aluno que esteja fazendo sozinho, seja um nerd, né? Aquele aluno que a gente já espera que ele vá conseguir resolver o desafio. Então, para mim, são essas 2 regras. Se você não fez uma atividade que tem tanta informação, ou se a atividade não ganha na troca, não faz time, faz individual mesmo, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho para mim. Escassez e impaciência, esse é um tipo de abordagem que dá para usar bastante no Blended Learning, porque ele tem essa pegada mais digital, né? Então você consegue colocar coisas assim do tipo prazos mais rigorosos, né? Fala assim, você tem até tal dia, e o próprio sistema que fecha. Porque na escola, às vezes, né, se o professor ele não tem um posicionamento muito firme de não aceitar trabalho atrasado, o aluno aproveita. Cara, assim, como no jogo, é a vida. Se existe uma forma de roubar, você vai roubar. Se existe um atalho, você vai pelo atalho. Cara, o jogo é isso. Como eu faço o jogo diariamente, eu tenho que ficar fazendo teste o tempo todo para ver se não tem uma maneira de roubar. Porque se existe uma forma de roubar, o jogador vai roubar, sabe? E assim, foi erro teu. Ué, você que fez errado. Né? Olha, da criação. É a mesma coisa. Se o professor e tem esse... Porque às vezes o pessoal fala, o professor é mau, que não recebe. Não, na verdade é uma regra. É uma regra que deve ser cumprida, né? Se é para entregar até o dia tal, entrega até o dia tal. Não entreguei. Quais são as consequências que eu vou ter? Essa e essa. Vai entregar atrasado valendo metade da nota, ou não vai entregar, ou vai fazer a recuperação, enfim, aí vai do professor. Mas, então existe isso. E no Blended Learning, né? E o Blended Learning, na verdade, não é uma metodologia ativa, são várias, né? Então, a rotação por estação, tem o ensino à la carte, né? Enfim, tem um monte de coisa. Você consegue trabalhar e utilizar recursos de escassez e recursos de impaciência que funcionam mais. Você pode usar uma técnica que é o efeito oráculo. Isso é uma técnica de gamificação. Que é, por exemplo, você liberar um teaserzinho de uma aula lá na frente, sabe? Às vezes funciona com cursos assim de coisa que você está aprendendo diferente, né? Eu estou fazendo um curso de Unreal, que é um motor de jogo. E às vezes eu quero fazer uma coisa específica, só que é lá da lição 16. E eu na lição 3, mas eu sei que na 16 está lá. Isso é o efeito. É uma das interpretações do efeito oráculo, tá? Como eu sei o que vai acontecer no futuro, eu me motivo a terminar as coisas do presente. Né? Então funciona aqui, por exemplo, no contexto de Blended Learning. O 7º, imprevisibilidade e curiosidade, cara, aqui é muito o Empire Learning, né? Que é uma aprendizagem por investigação. A grande questão do Empire Learning é a pergunta, né? É fazer pergunta. O aluno produzir perguntas, criar perguntas poderosas para conseguir entender um processo. Perdão. Então, você pode começar uma atividade, uma aula, usando algum recurso que, sabe, desperte muita curiosidade. O pessoal de ciências tem muita possibilidade de fazer isso. Você leva um experimento lá, que seja daqueles que parece magia, e faz lá na frente, e deixa os caras ficarem perguntando, sabe? Tem um jogo, você pode até usar um estilo de jogo, né, que é o Black Stories, que é aquele que você conta alguma coisa que aconteceu, as pessoas têm que descobrir o que houve, fazendo perguntas, e você responde sim, não, ou irrelevante. Você pode fazer a mesma coisa numa aula. Você mostra um fenômeno, ou mostra algum fato histórico, né? E fala, galera, quem conseguir descobrir o porquê que aconteceu isso, né? Primeiro vai ganhar lá. E às vezes não precisa nem ganhar ponto, sabe? Só vai ganhar. Vai ganhar o prazer, vai ganhar o prazer de dizer para os outros que você foi vencedor. E a galera vai fazendo perguntas, sabe? Eu uso, por exemplo, a curiosidade. Tem uma aula minha que é de anatomia, é uma aula prática, tá? Eu ganho muito nessa aula, porque quase ninguém mais faz aula prática de anatomia, assim. E eu faço uma aula gigante de anatomia, com um monte de órgão, um monte de coisa. Só que eu separo eles em estações, agora entrando até um pouquinho no Blended Learning, só que eu não faço tudo digital, né?
Então, eu faço em estações e eu cubro todas as estações. Então, quando o aluno entra no laboratório, ele não sabe nada, ele só imagina o que está lá dentro. Né? Então, ele não sabe o que vai aparecer, o que vai pular dali de baixo. E a cada 5 minutos eu descubro uma estação e falo sobre ela. E tem pesquisas que mostram, né, a quantidade de tempo que um aluno hoje em dia consegue manter a atenção, roda ali em torno de 6, 7 minutos, uma atenção bem ativa, né? Então, quando está caindo o nível de atenção, eu já vou para a próxima estação. E aí, eu revelando um novo conteúdo, eu volto para o nível de atenção superior. E eu começo de novo o meu ciclo. Então, assim, eu tenho uma estação aqui que é de ossos e, sei lá, e alguns músculos. Quando eu estou acabando de falar aqui, que eles já estão começando a parar de prestar atenção, eu vou, sei lá, para os órgãos do sistema digestório. E aí, quando estou acabando, eu abro e vou para os órgãos do sistema respiratório. E a atenção vai ficando, vai renascendo. Exatamente. Então, ó, uma forma simples, tá, de algo que eu já faço. Eu poderia colocar tudo ali para eles verem, só que daí eles iam olhar tudo, eu ia estar falando do coração, eles iam estar espetando o pulmão lá, que é o que eles fazem, e eu ia perder a atenção deles. Agora, só mudei a logística da sala de aula, e já funcionou, né? Enfim, e para finalizar, né, nós temos a perda e negação, que eu já comentei com você agora há pouco, a questão da nota, né, que a avaliação somativa, ela trata disso, né? Então, a questão de você tirar nota, de você... E o que é engraçado, sabe, porque tem muita gente que discute sobre isso, a escola é gamificada ou não é gamificada, né? Eu sou da opinião de que sim, mas eu entendo quem fala que não. Por quê? Porque o ponto, ele não era para ser um recurso de motivação. Ele era para ser um motivo de avaliação. Perfeito. O aluno, ele quer saber, o quão bem eu entendi o conceito de respiração celular. Olha, numa escala de 0 a 100, você entendeu aqui 83%. Ok. Você entendeu só 20%. A média das pessoas é um pouco maior que isso, então você vai ter que estudar mais um pouco. Era para ser isso, mas não é. Os pontos hoje são usados como motivação. Ou você faz ou você perde ponto. Né? Ou você vem ou você perde ponto. Ou você me entrega o trabalho ou você perde ponto. Então, eu digo que sim, a escola é gamificada, só não é gamificada do jeito correto. Cara, e assim a gente fecha o Octa School. Bárbaro. De tempo aí. Não, sensacional. Eu nem estou mais ligado no tempo já. Estou aqui viajando junto contigo, Sam, porque é maravilhoso pensar. Vejam, profs, né, que estão vendo essa aula, não importa o dia que você está vendo, se é de manhã ou de tarde de noite. Veja, tu tem aqui de lambuja 8 alternativas educativas. Então, se você está pensando, mas como é que eu faço uma aula diferente? Bom, aqui você tem 8 ideias. E mais, porque em alguns você citou 2, 3 movimentos possíveis, né? Cara, é incrível. Quando a gente diz assim, eu não sei como fazer uma aula gamificada. Cara, aqui, ó, nós estamos aqui, 1h12 agora, nesse momento. E a gente vai começar a encerrar aqui, só vou contar as que eu uso dentro da gamificação da comunidade Game Educar. Veja, se você não tem 1h12 para ser melhor, você está no lugar errado, professor. Está total, porque assim, você perdeu a noção do para que você estudou. A gente não estudou para dizer agora eu sei, a gente estudou para dizer agora eu entendo como que eu aprendo. Eu entendo como ensinar. E é processo. Eu vou te dizer isso aqui, ó, revelando já o que a gente usa na comunidade. Eu levei 2 anos para criar a gamificação da comunidade, quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, para ser preciso, né? E eu, para decidir gamificar a gamificação, né? Ou seja, gamificar o processo que eu ensino a gamificação. E quando eu partilhei com o grupo dos Masters, que é um grupo especial de educadores que eu acompanho mais de perto, eu disse, gente, vocês viram, essa acho que é uma das grandes falhas minhas, eu demorei demais. E a professora Carol Pedre, que eu sou muito grato a ela por ela ter dito isso, verbalizado no nosso encontro lá, disse, Vânia, não é isso. É que as coisas precisam de tempo para maturar. Você precisou conviver com a gente, enquanto educadores que estão na escola, na universidade, para entender o que a gente precisava de fato sobre a gamificação. E aí, então, hoje você consegue, tendo a leitura dos teus alunos, que são os professores, criar uma gamificação, vou exagerar aqui, perfeita para professores e professoras. Exato. Né? Para o público então, que você tem. Exato, porque eu não sabia direito como lá em 2020, quando eu comecei a comunidade, era novidade a gamificação online. Nós estávamos entrando na pandemia, os professores estavam desesperados buscando metodologias para dar aula online, e deu um boom.
né? Hoje eu já compreendo os erros que eu cometi, os acertos, a gente está potencializando. E eu vou dizer aqui para vocês, e para ti também, Sam, que a nossa gamificação, que é uma gamificação baseada em reconhecimento, placas, né? A meta da nossa gamificação é se tornar um Magister Ludes e ganhar esse quadro lindo, black, em casa. É bem bonito mesmo. É de reconhecimento, é um prêmio black, né? E aí a gente criou esse conceito de Magister Ludens, né? Que é do latim, octálises, vem do latim também, né? Porque é uma palavra... É típico da academia a gente brincar com as palavras em latim, né? E como nós criamos, então, num storytelling, uma universidade da gamificação, né? Que a gente vai progredindo, são 4 níveis, ponto 2, né? A gente vai progredindo conforme vai vendo as aulas e executando tarefas que precisam ser entregues, né? Que começam agora a ser, vamos dizer assim, avaliadas, né? É muito mais no sentido de dialogar sobre o que se entrega, né? E que também estimula a criatividade, ponto 3, dos nossos membros da comunidade. Por quê? Porque ao criar gamificações a partir da sua realidade, com as ferramentas que eles aprendem na comunidade, eles estão profundamente sendo tensionados positivamente a usar a criatividade e ficam esperando criativamente quais são as próximas tarefas criativas para resolver os seus problemas de aula. Eu vejo que tem alguns pitaquinhos dos outros, mas eu vou ficar nesses 3. E nós estamos evoluindo para que nessa nova versão, 2022 em diante, nós tenhamos uma experiência muito grande de influência social. Então, eu estou nesse campo. 1, 2, 3 e 5, concretamente. Poderia ter talvez um pouquinho de imprevisibilidade e curiosidade, eu acho que tem um pouquinho, mas é pouco. Eu vou ficar mais certo no 1, 2, 3 e 5. Por que tem influência social? Porque nós utilizamos as redes sociais para fazer divulgação. Os educadores e educadoras serão motivadas a compartilhar suas conquistas, para motivar tanto quem está na comunidade ou quem não está. E vamos nessa pegada tua, Sam, do Team-Based Learning. Porque meu sonho é que a comunidade seja um espaço de construção coletiva. Quer dizer, o professor de biologia se encontra com o professor de biologia, o de história se encontra com história. Não para fazer gueto, mas para um ajudar o outro e dar ideia do que onde o outro travou. E nós estamos criando agora salas especiais e dias e horários especiais para a gente trabalhar em especificidades. Então, eu, que sou historiador, vou me encontrar com outros historiadores para nós pensar uma gamificação para a Guerra do Paraguai, por exemplo. Legal. Nós vamos botar esse problema na nossa mão. Poderia ser um Project-Based Learning também, talvez. Mas, de todo jeito, nós estamos na parte superior do Octálises para fazer um fechamento, eu diria isso, que é essa parte mais inspiracional, mais de progressão e conquista, né? De empoderamento e criatividade, mas, sobretudo, de significado épico. Porque hoje, dentro da comunidade, Sam, se tornar um Magister Ludens virou uma fissura. Virou uma fissura. Legal. Porque a galera diz, não, cara, pode acontecer tudo, mas eu, até o final do ano, eu sou Magister Ludens. Ah, que massa. Isso não existia até o dia 4 de fevereiro. Olha que interessante, gente. Você não precisa primeiro construir uma ideia de Magister Ludens durante 2 anos. Não, isso não existia até o dia 4 de fevereiro, quando nós abrimos a turma nova de 2022 e movemos toda a galera das turmas antigas para dentro dessa lógica agora. Gamificação da gamificação. E em uma semana, correu como uma rastilha de pólvora a ideia de que, olha, agora eu posso ser um Magister Ludens e eu posso ter uma placa desse tamanho, que é uma placa A3, imensa, 40 por 30, recebida em casa como recompensa pelo feito, pelo esforço, pela progressão, pela realização, porque foi criativo, porque criou seus próprios jogos e gamificações e porque executou aulas gamificadas. Então, o Magister Ludens hoje, Sam, é o suprassumo da gamificação na educação. É um educador que se desafiou a aprender e executar gamificação na educação. Então, acho que nós temos um bom exemplo aqui da potência do Octálises utilizado, né, como uma ferramenta para a gente começar a desenhar gamificações. Eu estou criando, e vou só deixar aqui, agora sim, totalmente spoiler, tá? Eu estou criando uma ferramenta que vai chamar Mandala da Gamificação, ou Mandala Game Educar. Olha o efeito oráculo aí, ó. Que é justamente inspirada no Octálises,
dando sinais e inspirado também no material que o Sam compartilhou aqui, porque eu já tinha visto essa live anterior dele, e eu disse, olha, isso aqui é legal, a gente pode dar pitaco para a galera, dar caminhos para criar um team-based learning com influência social. A gente pode dar vários caminhos para criar uma educação baseada em projetos, baseada em posse e propriedade. E vai ser muito legal. Essa ferramenta vai ser uma ferramenta exclusiva dentro da comunidade Game Educar, mas que vocês vão começar logo a ver, porque os educadores vão começar a mostrar as gamificações que eles criam a partir da Mandala. E é uma ferramenta criativa, né? Criativa, que pode ir para qualquer um dos 8 lados. Qualquer um dos 8 lados e acelera o processo criativo. Sam, eu não tenho palavras para te agradecer, cara, essa parceria e essa partilha aqui, ó, que vai para 1h20. 1h20. Desculpa passar no tempo. Eu queria ter, assim, eu queria isso, que a galera entendesse que o Octálises está aí. Gente, dá um Google, tá? Octálises em português, Octálises, ideias de Octálises, Octálises nas imagens do Google. Você vai encontrar muita coisa de muitos professores, educadores, de mercado, e você tem que ter essa capacidade de generalização do conhecimento para dizer, ó, como é que eu uso isso na minha aula? Como é que eu uso influência social, não Instagram e Facebook? Como é que eu uso influência social na minha sala de aula? Como é que eu uso o significado épico na minha sala de aula? Eu consegui construir. Eu levei quase 2 anos para criar a ideia do Magister Ludens, a placa do Magister Ludens, o logo do Magister Ludens. Você pode criar o teu. Você pode criar o teu. O que impulsionaria os teus alunos intrinsecamente a buscar um resultado numa prova? Um resultado num processo, né, de estudo de um capítulo do teu livro didático, sem ser essa experiência maçante de sentar e ler, sentar e dialogar. Quais são os outros caminhos? Aqui tem 8 para a gente começar um movimento novo. Sam, muito obrigado. Diga as tuas últimas palavras desta live, porque nós nos encontraremos ainda muitas vezes, se tudo der certo, para compartilhar mais coisa. O que você diria hoje para um professor, para uma professora que está pensando em gamificar e está ainda titubeando? Não, vai com tudo. Não. Olha, sabe, curiosamente, eu acho que criou-se um mito, talvez, nossa, agora eu vou revoltar um monte de gente. Para acabar é para causar. E criou-se um mito de que professores são resistentes à mudança, sabe? Várias vezes que eu dou entrevista, e graças a Deus eu tenho dado bastante entrevista, quando eu estou em algum programa, algum podcast, alguma live de professores, e eles me perguntam, porque eu mostro do meu trabalho, eles perguntam, nossa, mas e como é que é o recebimento dos outros professores? Porque geralmente o mito que se criou é, se você vai inovar, os outros vão te odiar. E não é verdade, gente, não é verdade. Você inova, você vira um agente de mudança, sabe? Eu começava a fazer as coisas na escola, na sala de aula, os outros professores, porque eu sou um pouco antissocial, pode não parecer que eu pareço simpático na internet, mas eu sou um pouco retraído. E os outros professores vinham falar comigo para saber o que eu estava fazendo. E não de uma maneira crítica, de julgamento, de uma maneira aberta, para entender, sabe? Nossa, aquela turma que era tão desmotivada, tão apática, hoje eles estavam gritando tanto na aula ali, o que você fez? Eu fiz um leilão com eles, por isso que eles estavam animados. Isso é uma história real. Eles foram na sala ver se eles estavam brigando, porque era o único evento que fazia eles se mexerem e falarem, era briga. Então eles foram lá ver o que era, né? E não era isso. Então, assim, o pessoal tá aberto, porque todo mundo já percebeu que a educação precisa mudar. Todo mundo já notou isso. Assim, você vai mais cedo ou mais tarde trabalhar com gamificação. Talvez você não use esse nome, talvez você use outro termo, mas o conceito, a ideia vai ser a mesma. A única coisa que vai mudar é se você vai estar na crista da onda e ser um dos pioneiros, ou se você só vai seguir a massa, né? Mas se você vai seguir a massa, acho que você não vai estar aqui no 1h23 ouvindo o que a gente está falando, né? Então, acho que não precisa mais ter medo, vai, testa. Começa com pouco, tem um monte de gamificação pronta que você vai testar, e aí você testa, você vê se funciona ou não, você modifica aquilo que você acha que é melhor. Daqui a pouco você vai estar criando um monte de coisa, é incrível. E, né, eu já vou aproveitar para deixar aí o merchan, né? Quem quiser, né, conversar. Tem um canal muito bom no YouTube de um gordinho, um professor aí, parece que é Professor Sonhado o nome dele. Tem os vídeos dele lá. Quem não ir pro YouTube agora, procurar o canal do Sam, cara, tem parafuso frouxo, não tem outra palavra, cara, porque tem que seguir o Sam, cara, tem que seguir o Ivani, tem que seguir
todos os profs que vocês estão vendo, que eu tenho trazido para as lives, para os encontros, postando, tem que ler os livros que a gente manda ler, tá? Eu mando, tô exagerando. Tem que ler, porque tu acha que eu e o Sam aprendemos gamificação aonde? Quem que vai ensinar nós? Nós aprendemos lendo, meus amigos, aprendemos fazendo com os nossos alunos e alunas. Que nem o Sam disse, comece com algo, você não precisa começar com uma história épica, que nem eu fiz para a comunidade agora. Comece com o jogo da memória. Exato. Comece com um dominó, comece com sei lá o que. Veja o jogo que você jogou na tua vida, pergunta para os teus alunos o que eles jogam e começa por aí. E depois vai evoluindo, vai estudando, né? Faz uma oficina com o Sam, vem para os nossos cursos, lê os nossos livros. Os meus, né, Sam, eu gosto sempre de dizer, estão livres para download gratuito. É só ir lá no link da minha bio, você baixa os 3, inclusive, não tem o maior desculpa. livro do mundo. 680 páginas que você vai lá e baixa grátis, não é pirata. Não é eu dando o livro para você, não tem desculpa para não fazer. Que bom. E quem está vendo, quem está começando agora, na verdade, né, Ivone, está numa vantagem em relação a gente, porque tem a gente para conversar. Assim, não querendo se colocar num patamar, mas vamos respeitar as hierarquias, a gente está batendo a cabeça já há alguns anos, vendo o que funciona e o que não funciona no Brasil, né? Então, assim, a gente tem alguma coisa para contribuir. E a gente está aberto, né? É só ir lá no Instagram, conversar com a gente. Tem meu WhatsApp, tudo que é canto da internet aí também. Tem no YouTube, é só deixar um comentário. É só conversar com a gente. Falar, eu tenho uma ideia de fazer, mas não sei como é que faz. Eu precisava de uma ajuda. O que a gente pode fazer? Então vocês têm a gente. É só chamar e não é brincadeira, não, cara. Não é brincadeira. Todo dia, vários inbox no Instagram, o pessoal chama no WhatsApp. Meu WhatsApp tá lá no link da minha bio também. Para quê? Exatamente. Pra gente poder dialogar sobre isso. Eu já fiz assim, ó, e a gente não cobra, é isso que eu quero dizer, tá? A gente não cobra para isso. Só, se você vai fazer um curso, se você vai fazer uma oficina com a gente, aí é outra prosa. Mas no dia a dia, né, não precisa mandar 50 perguntas, óbvio, né? Você vai mandar uma, duas, nós vamos conversar ali uma meia hora. Eu estou conversando com 2, 3 hoje. Pessoas que estão perguntando, estou pensando em fazer isso. É isso que o senhor disse, eu estou pensando em usar assim, assado. É um curso, eu já falei gente com curso de contabilidade, de biologia, de nutrição, que nem é minha área. Mas por quê? Porque a gamificação ela é generalista. Exato. A gente está pensando em outros tipos de coisa. Então, se precisar, chama inbox, tá bom? Tamo junto. Sam, muito obrigado mais uma vez. Que nós nos encontremos por aí várias vezes, inclusive um dia aí vamos tomar um mate aí em Curitiba e a gente bota a coisa em dia. Fechou? Gente bonita, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.